A dopamina, ela, agora, né, trazendo para nossa área aqui, a dopamina no exercício físico, papel fundamental ali também. Então, este é um vício que você pode desenvolver, né, ter o prazer, né, ter esta dopamina através do exercício físico. Talvez não na sessão, mas o efeito pós-exercício tem liberação de dopamina. E aí aquela sensação de prazer, sabe? Tudo isso pelo aquele motivozinho que a gente falou lá no começo, a sensação de conquista, busca e tal, corrida, por exemplo, galera que corre, né? Ah, corri 5 quilômetros em 25 minutos, agora eu consegui em 23. Então, toda essa sensação de conquista, agir, né? Tive uma ação, trajeto e a recompensa lá no final é a dopamina. Então, quando a gente associa o estímulo da produção de dopamina a hábitos legais, saudáveis, aí é o que a gente busca, porque a gente vai fazer o corpo, e geralmente eles estão ligados, os saudáveis, né, estão ligados a um caminho mais elaborado para a produção de dopamina. Ou seja, tu vai passar um pouquinho mais de trabalho, fazendo com que ela dure um pouquinho mais, o efeito da dopamina dure um pouquinho mais. E é isso que tu tem que buscar, meu amigo, minha amiga, né? Porque a gente tá falando aqui de dopamina, parece que é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim. É uma coisa maravilhosa quando tu tem controle sobre ela. Quando tu tem o teu sistema pré-frontal mandando em ti ao invés de tu ser mandado pela sua criança interior. Só que acontece que as doenças né, essas doenças crônicas aí, essas coisas que acabam acontecendo, muitas delas, como por exemplo a compulsão alimentar ou a própria obesidade, a gente perde o controle disso, gente. Isso realmente é uma perda, porque o teu sistema fisiológico, ele perde isso. Por exemplo, a gente tem lá, eu falo bastante aqui também no nosso canal, sobre o centro da fome, lá no hipotálamo. A gente tem um cara que se chama centro da fome, que são neurônios orexígenos, que querem comer, e tem o centro da saciedade, né? Os neurônios anorexígenos, que querem que tu pare de comer. E um conversa com o outro. A dopamina também conversa lá. Ela também tem um sistema, ela também fala com o orexígeno, o de comer, o centro da fome. Ela também manda o cara comer. Então, ela também tem influência ali. Então, quando a gente tá, às vezes, descontrolado de dopamina em outras coisas, muitas pessoas acabam também engordando, percebendo também compulsão alimentar, que antes às vezes não tinha. Não foi o gatilho principal a comida, mas depois dos outros gatilhos acabou compensando na comida. Uma coisa vai levando a outra. Isso aí que tu tem que levar pra tua vida a partir de agora, tá? Nunca é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Geralmente é um gatilho, talvez podendo chamar de efeito borboleta, que tá te levando a ser quem você é hoje. Às vezes você não consegue mais identificar exatamente o que que é. Mas a verdade é que se tu tá olhando a tua vida e ela não tá do jeito que tu gostaria, alguma coisa precisa ser feita. E a gente tem que começar com o lado mais fraco, o lado que tá mais te derrubando. E esses vícios, eles estão ligados, vícios pequenos. O da comida é o mais difícil de parar. Mas a gente consegue, por exemplo, mudar um ambiente obesogênico, né? Começar a colocar alimentos melhores. Eu vejo que os vícios comportamentais são mais difíceis. Porque tá muito ligado na raiz de quem tu é. A pessoa, ela se identifica daquela forma. Ela pensa assim, não, eu sempre fui assim, como é que eu vou mudar? Esse é o meu eu, né? Então, essa questão comportamental é mais difícil. E digo mais, a gente recebe pacientes na clínica de tratamento para obesidade. Todo mundo sabe que a gente precisa do fator psicológico envolvido. Só que a gente tem a psicóloga lá na clínica. E são poucos os pacientes que aceitam passar por ela. Ai, não preciso dela. Precisa conversar com alguém a respeito dos teus hábitos alimentares. Não que tu precise ir lá e chorar para psicóloga. Não é isso. Porque a gente está construindo novos circuitos. Não, e às vezes precisa chorar também, né? Não tem Exatamente. problema nenhum. E é bem isso, a gente vê muito, muito isso. A nossa psicóloga do nosso time lá, com a nossa medicina integral lá, saúde integrativa, ela trabalha até pouco, até inclusive vou ter que diminuir o salário dela. Ah, claro que não. Brincadeiras à parte, mas ela trabalha pouco justamente porque as pessoas têm esse preconceito, não sabem o quanto pode ajudar. Principalmente uma profissional. Se tiver só alguém para desabafar, já ajuda. Mas uma profissional que sabe conduzir a conversa e depois, não, isso é um sentimento e tal, enfim. E sabe qual é Seria... o papel principal da psicóloga no tratamento do emagrecimento? Eu vou te dizer. Ela ajuda a dar direcionamento, tá? Por exemplo, ó, metas, coisas que era para o teu sistema
né, o teu sistema de prazer, motivação que não tá tendo por causa da dopamina que tu não tá mantendo na fenda, não tá conseguindo manter ela de forma correta ainda, é uma motivação externa. É alguém dizendo pra ti, agora tu vai pra cá, agora tu vai pra lá, agora o próximo passo é isso, já te preparando pra o emagrecimento. Agora tu vai emagrecer, tu vai ficar flácido. O que que tu vai fazer com isso? Te direcionar pra isso. Sim. É uma voz, sabe o grilo, como é que é o nome daquele grilo lá do Pinóquio? Que ele é a Ah, consciência do a grilo. consciência É, do Pinóquio. grilo falante. Então é como se fosse um grilo falante ali, certo? Então é um papel muito importante. Daí, quem não vai na consulta, a psicóloga sempre entra em contato, porque eu mando entrar em contato com todos os pacientes. Daí o paciente ainda fala, ai, a tua psicóloga me chamou pra conversar. Claro, claro, porque por mais que tu não vá na consulta, eu preciso saber como tu tá. E a minha Então, profissional vai fazer isso. a dica é, vá a uma psicóloga, terapeuta, enfim. Não tem nada pra falar, senta lá e escuta ela falar. Essa é a dica. Júlia, a dopamina, ela tá, né, enfim, a base de tudo isso que a gente tá falando é a construção de hábitos, né? Inclusive, ao final desse vídeo aqui, tu espera que vai ter lá no final um vídeo que a gente fala muito sobre hábitos. Mas o hábito é isso aí, tu ensina o caminho de uma certa ação para o teu cérebro que terá uma recompensa. E o corpo, entende que o corpo, assim, ó, ele não, né, de uma forma muito superficial, ele não entende o que é mais fácil, o que é mais rápido. Ele sempre vai buscar o caminho que ele está mais acostumado, para tudo. E a sensação de prazer não é diferente. Então, é uma sensação boa que tu já experimentou e o teu corpo vai sempre estimular a tu seguir a mesma rota sempre. A mesma sensação de prazer, ela pode ser sentida, né, de várias formas, né? A dopamina é basicamente a euforia, a sensação de prazer, que a gente tem várias formas de sentir isso. Só que se tu colocar no teu hábito, que desenvolver o hábito de que comer um chocolate é a melhor ou a melhor hora do teu dia, teu corpo vai entender que quando ele estiver um pouquinho triste ou sem vontade de fazer nada, se eu comer um chocolate, por alguns segundos eu terei aquela sensação de prazer. E aí tu repete esse hábito, e esse hábito, e esse hábito, ou melhor, esta rotina que vai se tornar um hábito e depois que o cérebro memorizou, ele já armazenou lá no cantinho o atalho que prazer, chocolate, prazer, jogo, prazer, pornografia, prazer, aposta. É isso, é sobre isso. Então, não ensine o prazer barato para o seu corpo, porque tem um preço altíssimo. E olha só, né, ninguém aqui é alecrim dourado, né, então cada um tem seus fracos, assim, eu tenho alguns fracos que quando eu tô estudando sobre dopamina, é minha vontade de chorar, né, porque a gente tem que ser exposto aos nossos fracos para que a gente cresça, né, enquanto ser humano, enquanto filhos de Deus, enfim. E eu tava aqui estudando sobre dopamina para montar o episódio, e uma coisa me pegou muito, né, hoje o que mais tá atrapalhando a saúde das pessoas é a exposição de conteúdos o tempo todo. O cérebro não descansa mais. Microconteúdos assim também, né? Em tudo, em tudo. O descanso é vendo conteúdo. E por que isso me pegou? Porque eu geralmente descansava estudando. Tipo, vou descansar hoje, eu vou pegar, sei lá, uns dias de folga. Eu estudava muito. E daí tu tá vendo o podcast com uma segunda tela na mão. Então tu tá ouvindo o que eu tô falando e vendo alguma coisa, correndo o dedo ali. E quando a gente se pega fazendo isso, porque quando eu digo que a gente não é, que eu não sou alecrim dourada, porque eu já me peguei inúmeras vezes fazendo isso, tu vê, meu Deus do céu, como é que o meu cérebro vai recuperar assim, né? Como que ele vai conseguir recuperar e armazenar esses micronutrientes para quando eu realmente precisar de dopamina de uma forma, né, melhor, porque eu tô gastando tudo que eu tenho. Sim. O tempo inteiro, todo o tempo. A gente não tá nem conseguindo cuidar do mínimo, né? Tô em estoque, porque eu tô em alta produção o tempo todo. Então, eu vejo assim, ó, digo por mim, tá? Tela, cara. Tela é uma coisa, né? Eu vou ter que botar umas ordens. Inclusive, esse livro, Nação Dopamina, e a gente fala também bastante isso aqui no podcast, existe uma sequência de identificação de erros. Então, vamos lá, vamos identificar os nossos erros aí pra gente corrigi-los, tá? Então, identifique aí quais são os seus piores vícios, que você considera vício, certo? Aí em compra, aí em comida. Qual comida? Identifica, escreve aí, né? Escreve aí. É esse aqui. Tá. E agora faz uma observação. O que que te dá o start para fazer aquilo ali? É quando eu tô no ócio. É quando eu tô com fome. É quando eu tô estressada. É quando eu tô, sei lá. Identifica. E faz um plano.
Faz um plano. Deixa o grilo falante te ajudar. Então, assim, né, até o meu, por exemplo, é a tela, né? Eu tô assim, ó, demais, cara. Eu tô falando aqui com o ChatGPT e não sei o quê sobre. Porque eu falo muito coisas médicas com o ChatGPT, né? Converso muito com ele com coisas técnicas, assim. E tô aqui, daí ao mesmo tempo tô vendo um negócio. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar algumas regras em tempo de celular. Vou ter que botar o celular longe, diminuir telas, diminuir o tempo de exposição em rede social. E ponto final. E é isso ser adulto. Já até dói. Porque a gente sente saudade dos vícios. Sabia? Isso é descrito pela psicologia. As pessoas sentem saudades. Tem uma paciente minha de emagrecimento que ela fala assim, ó. Que esse é o próximo assunto que eu vou falar agora pra ti, vou te perguntar. Ela falou assim, ó, desde que eu comecei a usar Monjaro, eu perdi desejo de muitas coisas. E eu sinto saudade de comer doce, o meu bolo. E eu agora meio que perdi a alegria, assim, porque eu não tô mais sentindo falta disso e tal. Olha que loucura isso. A gente sente saudade de alguns vícios. Então, por isso que às vezes é tão difícil de largar. E a Monjaro, Edinho, o que que tu escuta sobre ela, sobre vícios? E aí? Ela está sendo utilizada para esse fim também, né. Combate aos vícios, E foi né. sem querer, né? Foi sem querer, porque, os análogos lá do GLP-1 parece ter uma ação direta lá nesse sistema de recompensa. Então, ela está sendo usada assim e está tendo um resultado bem bacana, assim. Então tem pessoas que nem precisam perder peso, mas têm compulsão por algo, Uhum. ou por jogos, ou até mesmo pela própria comida, porque nem todo mundo que tem problema, né, uma compulsão alimentar está sobrepeso, porque às vezes né, eu tenho compulsão por doce, mas todo o resto do estilo de vida compensa aí no gasto calórico, né, no gasto energético. Então a pessoa às vezes não está sobrepeso, mas essa compulsão, ela é negativa. Compulsão, né? Exatamente, só pelo fato de ser compulsão, né, tu não pode ver algo que tu quer, aquele algo, e pelo fato de tu estar ingerindo, quando a gente fala no hábito alimentar, tu tá ingerindo substâncias que não são legais. O açúcar, né, a gente já falou em outros episódios aqui também, o quão ruim ele é para tua saúde, quanto ele faz envelhecer, né, então mas tá bacana isso Cara, a aí. Mounjaro, ela tem, né, ela sensibiliza as células do sistema mesolímbico, que são aquelas áreas ali do cérebro que eu falei pra vocês, que tem acesso ao GLP-1, e é muito legal, porque é uma monoterapia. Quando a gente vai tratar alguém para alguma compulsão, a gente tem alguns remédios, né, que a gente usa algumas drogas. A droga de escolha para compulsão alimentar, droga primeira linha que a gente chama, hoje se chama lisdexanfetamina, que é o tal do Venvance. Só que eu não gosto muito do Venvance, tenho lá meus motivos de não gostar muito. Número 2, o segundo que a gente usa não é que eu não use Venvance em alguns pacientes que precisem, tá? Não é isso. É que eu preciso deixar meu paciente bem, estruturar bem essa célula. A célula tem que estar respondendo bem, precisa estar bem nutrido para eu poder fazer dopamina, certo? A gente precisa saber os efeitos colaterais do Venvance, que pode te levar a picos incríveis, mas também pode te levar a vales. Quem tem predisposição à depressão, pensa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes antes de fazer um Venvance. Dito isso, a segunda droga, que é essa que eu gosto mais, é a bupropiona. Ela também tem ação em dopamina e noradrenalina. Então, quando a gente está com algum paciente com uma depressão atípica, um pouco mais para baixo, com um pouco de compulsão alimentar, a gente usa a bupropiona e melhora essa questão motivacional, uma questão do acordar melhor por causa da noradrenalina. Eu gosto bastante dessa medicação. Só que todas as medicações de sistema nervoso central, elas arrumam um negócio e elas dão um efeito colateral ao contrário. E a Mounjaro, que é a tirzepatida, ela tá vindo com uma proposta de ser monoterapia, de conseguir, vou falar bem português agora, de conseguir matar 2 coelhos numa cajadada só. E aí, gostou do nosso conteúdo? A gente fez exclusivamente para você. E tem mais aqui, então clica aqui que a gente separou um conteúdo exclusivo. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no nosso canal. Beijo, beijo e até mais.